Aline Nastari na zona mista. Paulinho tá por aí, né, Aline? Tá sim, viu, Jorge? Parou aqui rapidinho para falar com a gente, aproveitar para ouvir o Paulinho. Paulinho, primeiro eu queria ouvir... não vou falar do jogo, mas vou falar do jogo depois. Assim, eu acho que o mais emblemático e importante é a gente ouvir você falar sobre esse seu retorno. Um cara que tem a sua experiência, um cara que tem o tempo que você tem, enfim, de futebol, se emocionando claramente em tudo que a gente viu depois desse tempo parado. Assim. O que significa isso para você na reta final da sua carreira, ter que ficar 9 meses parado? O que te deu força para voltar? Cara, como eu falei, é difícil, né? Porque envolve muitas coisas. Envolve o sentimento como atleta profissional do Corinthians, com meus companheiros, a minha família, meus filhos, como eu coloquei numa entrevista. E aí você se emociona depois de um jogo contra o São Paulo, você se emociona de novo na arena, porque eu volto para a arena, o local que é a minha casa, né, uma primeira partida, mas hoje me senti um pouco mais tranquilo, um pouco mais confiante. Até na entrada aí eu me senti muito mais confiante do que na primeira partida contra o São Paulo. Mas isso aí faz parte, né? O receio, o medo, ele acontece depois de 9 meses. O que me deu força para retornar, para fazer uma ótima recuperação, como eu falei, foi a minha família e os meus filhos. Eu acho que eu, primeiramente como um ser humano, como pai, eu tenho que dar um exemplo, né? De superação, de dar a volta por cima de um obstáculo como esse e conseguir. Paulinho, é o seguinte, o Douglas está lá no nosso estúdio, a gente entendeu já, ele disse que faria perguntas, mas para o Fábio Santos ele não fez nenhum. Só ficou na resenha, quem faz pergunta é a gente. Então eu já estou adiantando para dar uma chance para ele ir pensando na pergunta, para ele fazer uma pergunta para você. Enquanto ele pensa na pergunta, eu queria ouvir você falando do Fernando Lázaro, que a gente falou muito agora sobre esse ter sido o melhor jogo do Corinthians até aqui na temporada. A gente vê o Roger Guedes jogando livre, solto, como ele está jogando. Você também é um cara que conhece muito bem esse mundo de Corinthians. Qual o tamanho da diferença que ele está fazendo? Como você acompanha, como você está vendo esse trabalho ser construído? Cara, o Fernando, ele tem todos os méritos, ele que vem construindo tudo isso. Obviamente que nós, jogadores, adaptando a um esquema tático novo, né, que ele vem colocando, mas eu acho que o mais importante é ele passando a confiança para nós atletas. Então nós nos sentimos bem seguros e bem confiantes para fazer todos os movimentos dentro do campo, como o Roger, como o Renato vem fazendo, como o próprio Adson. Então acho que isso é mérito dele e nós, jogadores, tentando dar a resposta da melhor maneira possível para o Fernando. A gente não veio muito preparado não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui rapidinho. Vamos ver se o Douglas é capaz de fazer uma pergunta sem ser brincadeira, sem ser resenha. Douglas. Tem 2 horas para perguntar. Coloca aqui nele para mim. Vai dar certo, vai dar certo. A Aline tá lá colocando a escuta pro Paulinho ouvir o Douglas. Assim que ela colocar, o Douglas já começa o papo. Uma baita história de um cara que teve uma lesão de ligamento no joelho. Foi aqui mesmo nesse estádio, né? 1º de maio do ano passado, jogo com Fortaleza. Lesão grave, séria, tempo longo de recuperação, muito bom a gente ver o Paulinho já tendo alguns minutos do Clássico, já tendo minutos hoje também. Tá na tua escuta, Douglas, fica à vontade aí. Fala, Paulo, meu irmão. Só uma pergunta, onde é que vai ser depois? Brincadeira. Tava todo mundo esperando por isso. Não, meu irmão, o negócio é o seguinte, cara, eu tive essa mesma lesão no joelho, eu sei o quão é difícil de tu voltar assim. A recuperação é lenta, é repetitiva, isso atrapalha bastante. Mas você já está 100% assim, de confiança em relação a todos os movimentos do joelho, porque a gente sabe que o joelho é a frenagem de tudo, assim, é o que segura tudo. Irmão, você já está 100%? Acredito que sim, obviamente, mas ouvindo de você, eu acho que é melhor ainda. Irmão, 100% eu estou sim. Obviamente que bom, você teve essa lesão, né? Você sente o receio numa parada, aí você dá um arranque, você fica com medo de parar, com medo do joelhão soltar, né? Esse receio eu acredito que seja normal, por ser a minha primeira lesão aí na minha carreira, né? Aos 34 anos. Eu fico com esse receio, com esse medo, mas que aos pouquinhos, como a partida de hoje, já me senti um pouco mais tranquilo, um pouco mais confiante, comparando aí com a primeira partida contra o São Paulo. Mas já passa todo esse receio, todo esse medo. Depois eu te digo onde que é, hein? Vocês falam, acho que não, mas tá tudo engatilhado já. Tudo no esquema. Ensaiado. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Aline, também aí pelo esforço. Valeu, foi muito bom. É bom demais ver o Paulinho de volta. Vai lá, Aline. Você está no ar ainda, só me dá uma nota aí, a performance do Douglas como entrevistador, jornalista. Na moral,
Dá um 8, vai. Tá bom, bom, né? Tá ótimo. Oito Porra, tá bom, pelo amor né? de Deus. Pô, 8 pra estreia? Agora o Vitor Obrigada, gosta viu, de Jorge? mim. Volto com você. Pô, 8 pra estreia. Se bobear na carreira, você não teve um 8 na estreia. No primeiro jogo? Não. É difícil, Não pô.